Olá, sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical da Igreja Batista em Vila Augusta. Meu nome é Claudete e fico feliz por você estar comigo aqui para estudarmos juntos o livro de Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento. Esta é a lição 3, o título é a Soberania do Reino de Deus. Hoje vamos ver os capítulos 13, 14 e 17. A minha oração a Ti, ó Deus, é que neste momento o Espírito do Senhor venha iluminar os olhos do nosso entendimento, que esta palavra santa e eficaz venha cair num coração quebrantado, para surtir o efeito que o Senhor deseja de crescimento a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Hoje esta lição tem como objetivos compreender que Deus é o Senhor da história e o soberano em toda a terra. Compreender que dia do Senhor é a expressão máxima do juízo de Deus. Entender que Deus não se omite diante das opressões vividas pelo seu povo, mas levanta-se sempre em favor dos seus. Texto áureo de hoje. Naquele dia os homens olharão para aquele que os fez e voltarão os olhos para o Santo de Israel. Isaías 17, versículo 7. Vamos abordar aqui sobre o profeta, os reinos e o agir de Deus. O profeta Isaías viveu num período de grandes desafios e profundas mudanças. Os porta-vozes do profetismo literário que antecederam Isaías, os profetas Amós e Oséias, experimentaram em seus dias a emergência do Império Assírio e todas as suas conquistas, inclusive a do próprio reino de Israel. Logo após um período de grande prosperidade assíria, os babilônios ascendem ao poder e conquistam as terras que outrora pertenciam aos assírios. É nesse contexto que Deus levanta o seu profeta para falar contra os babilônios. Vamos fazer aqui uma breve síntese. Capítulo 13. O Salmo 34 nos diz o seguinte: o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Aqui é uma profecia contra a Babilônia. Não havia cumprido com os planos de Deus, receberam duro juízo mediante os medos. O dia do Senhor, já e ainda não, expressão máxima do juízo de Deus, com dupla função, propósito divino de correção, dimensão teológica e eventos finais da história da humanidade, função escatológica. Despertar dos medos. Babilônia ficará completamente vazia. Está chegando a hora. O preço do orgulho e da soberba é a destruição. Seus dias estão contados. Se Deus disse que vai acontecer, então vai. Resultado de não cumprir com os planos de Deus. A lição aqui fica para nós: confiemos pouco em nós mesmos, a fim de não nutrir orgulho e soberba. Confiemos totalmente em Deus. Ele sabe infinitamente mais do que nós. Provérbios 3, 5 nos orienta: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Peso de Babilônia, que viu Isaías, filho de Amós, no versículo 1. A palavra peso provém da raiz que significa soerguer ou suportar. É como se o profeta estivesse carregando uma mensagem de Deus e precisasse passá-la adiante por causa do enorme peso. A Babilônia era a joia da coroa do Império Assírio, versículo 19. Pedro emprega o termo Babilônia simbolicamente no Novo Testamento, e o mesmo João, para se referir a qualquer inimigo do reino de Deus. A Roma dos seus dias lembrava a antiga Babilônia em riqueza, orgulho, imoralidade, impiedade, e nos dias de hoje também qualquer pecado destes ou outros que esteja como joia na coroa da nossa vida será inimigo do reino de Deus. Mas a orientação do apóstolo Pedro é ser sóbrios e vigilantes,
Ele nos ensina que o inimigo está ao redor, rugindo, fazendo barulho para ver a quem ele pode tragar. Então, nós não precisamos ser a isca dele, não precisamos ser o alvo, certo? Que Deus nos ajude e nos oriente a andarmos em espírito, pois foi isso que ele nos ensinou. Estejam apercebidos e vigilantes. Babilônia tem simbolizado apostasia também, arrogância, orgulho e tentativa de alguma suposta salvação humanamente arquitetada. A decisão era fazê-la tão alta, que alcançasse o céu. Essa soberba provocou a ira de Deus, que para castigá-los, confundiu-lhes as línguas. Deus enviou-lhes confusão e jamais concluíram o projeto. Deus chamou o lugar Babel ou Babilônia, que significa confusão. Muitos ali naquele momento da Torre de Babel estavam sendo movidos por preocupações humanas. Isso remete a Marcos 4,19. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos 4,19, esta parábola do semeador, que é conhecida de muitos. Ela fala de semente, fala da palavra de Deus e que tipo de coração está recebendo a palavra. No versículo 19, cita um coração raso, sem raiz, sem profundidade. Diz o seguinte: mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Observe que preocupações todos nós temos, mas preocupações excessivas traz muitos questionamentos, e estes questionamentos não conseguimos resolver sozinho. Somente com a ajuda de Deus. Caso contrário, não dá nada certo. Você pode enlouquecer com perguntas para as quais nunca terá respostas, ou escolher confiar em Deus. Você pode escolher agora. Eu vou crer em Deus. Eu vou parar com essa coisa de entender o porquê de tudo. Está em você, está em nós acabar com a confusão. Devemos ser honestos com Deus para receber a ajuda que precisamos. Não importa que tipo de confusão você está, se fizer o que é certo, Deus trará uma recompensa em sua vida. Ele é recompensador daqueles que diligentemente o buscam. O nosso desafio aqui é refletirmos como você tem buscado ao Senhor. Você tem buscado Ele com legalismo ou com amor? Aqui nós temos duas setinhas, religião e Deus. A minha religião pode ser legalista dentro de casa, onde eu estiver. Posso estar cumprindo somente com regras. Já li 10 páginas da Bíblia hoje, já orei. Que Deus me ajude, me guarde, me livre. Amém. Posso escutar estudos no YouTube, mas não passar aquele estudo para o meu coração, para o meu espírito, o desejo de estar em comunhão com Deus. Porque quando temos uma comunhão no particular, por amor a Cristo, com todo o nosso coração, existem marcas de Deus em nós. Ele traz arrependimento sincero, quebrantamento no nosso coração, com desejo, disposição para mudanças. Não há como chegar onde precisa se não encarar onde você está. Imagina, sempre dando voltas e mais voltas em situações que você não consegue resolver. E quantas vezes servindo a Deus da mesma forma e você quer mudança, mas você mesmo não muda. Precisa da ajuda do Senhor. Ou você muda, ou tudo se repete. É Deus quem nos concede a força, o refúgio e a fortaleza para sairmos deste círculo. Devemos estar determinados a fazer do jeito de Deus. Eu vou pedir para que você leia comigo o Salmo 131. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim.
De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Você se sente como essa criança? Jesus disse que aquele que não se tornar como uma criança não pode ver o reino de Deus. O seu coração precisa estar como o coração de uma criança, disposto a aprender de Jesus, a não ser orgulhoso, a não ser arrogante. E quando você está viciado em algo, precisa ser desmamado. E Deus, ele toca na ferida, ele toca em cada um de nós, porque ele deseja crescimento. O propósito de Deus para nós é que não sejamos mais também inconstantes. Ele quer que sejamos servos constantes na sua obra. Ele deseja que confiemos de todo o coração. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti, Senhor. Então, não seremos confundidos. Seremos o servo que confia no Senhor e na força do seu poder. Como é que anda a sua vida? Pertinho de Deus e dos planos dele ou mergulhada numa confusão sem fim? Chorem, pois o dia do Senhor está perto. Virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. O dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. Isaías 13, versículos 6 e 9. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 11, diz: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia do Senhor, como um pecador remido e lavado pelo sangue do Cordeiro. Somente através de Jesus Cristo teremos entrada no reino de Deus, ou para a vida eterna, ou para a morte eterna. O que você escolhe? O dia do Senhor já e ainda não. A função teológica se apresenta no tempo do profeta e, em alguma medida, se repete todas as vezes que o Senhor executa a sua justiça, em forma de juízo. É o já do dia do Senhor. Por sua vez, a função escatológica ocorrerá de maneira única como forma da consumação final da história da humanidade em relação à vinda de Cristo. É o ainda não do dia do Senhor, julgamento e esperança no vale da decisão. Multidões, multidões no vale da decisão. O dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Joel 3,14. Multidões, há uma corrida atrás das multidões. Quantidade sem qualidade. A qualidade faz a diferença. É a luz que brilha. Queridos, nos encontramos todos hoje no vale da decisão, quando ele decidirá o destino das nações. Somos chamados por Deus a tomar decisão que mudarão nossa história, nossa vida. Precisamos pensar seriamente sobre quem estamos elegendo para reinar sobre nós. Quem é o que está sendo, quem ou o que está sendo refúgio e segurança para você? Vocês e eu podemos citar o Salmo 46, versículo 1, com toda a convicção: Deus é o meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Nossa vida é determinada pelas escolhas que fazemos. Olhe à sua volta, veja seus amigos, familiares, aqueles com quem você trabalha e vive. Eles receberam o perdão de Deus? Eles foram avisados sobre as consequências do pecado? Eles também estão no vale da decisão. Uns conscientes e outros não. Será executado o decreto celestial do julgamento. Se entendemos a severidade do julgamento final de Deus, desejaremos levar a oferta de Deus para eles, para estes que estão próximos de você. Cristo é a única esperança. Deus fala para você hoje, para você que já decidiu viver unido com Ele há muito tempo.
E essa resposta está em Isaías, o profeta que estamos estudando, Isaías 60, no capítulo 60, versículo 1. Levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz, e a glória do Senhor nasceu sobre ti. A multidão sem conhecimento de Deus, caminhando a passos largos para a morte. Oséias 4:6, na parte A, o meu povo erra porque não conhece as escrituras nem o poder de Deus. A multidão em busca de maior conhecimento, muitos irão por todo lado, hoje com tanta facilidade aí virtual, quantas e quantas pessoas buscando entendimento, mas a qualidade faz a diferença, querido. Assim brilha a vossa luz. O dia do Senhor não representa apenas juízo, mas também compaixão e consolação. A dimensão do já e ainda não também é evidenciada no agir de Deus em relação ao seu povo. O Senhor terá compaixão de Jacó, tornará a escolher Israel e os estabelecerá em sua própria terra. O Senhor não muda e continua agindo. A história do povo de Deus no passado está marcada pelo agir do Senhor. Da mesma forma, ele continua agindo. Jesus está de braços abertos, ele está te procurando. Ele te convida a expressar seu fardo. Não fique sobrecarregado com preocupações que você não pode resolver, a carga não é sua. No Salmo 68:19, Deus diz que Ele é o nosso Salvador, que a cada dia suporta as nossas cargas. Ele quer te dar alívio. O nosso Deus é um Deus que salva. Ele é o soberano. Ele é o Senhor que nos livra da morte. Ele não tem prazer na morte de ninguém. Antes quer que todos sejam salvos. Ele quer livrar da morte. Ele quer trazer restauração para a sua vida. Quer te fazer um vaso novo para ser útil em sua obra. Vamos fazer a síntese do capítulo 14. Compaixão de Israel, porque o Senhor julgará de forma poderosa as nações que afligiram o seu povo. A terra está tranquila. Pode ser visto como uma canção da vitória de Deus sobre o mal. A ruína do rei de Babilônia. O Senhor prometeu dar descanso ao seu povo, destruindo o rei da Babilônia. A promessa de restauração de Israel é grande. A Síria será esmagada. A Síria e a Filístia seguirão os passos de Satanás, mas os dias dos que se opõem a Deus estão contados. Então, como eu falei, a promessa de restauração de Israel é grande, mas condicional ao seu comportamento e obediência à sua aliança com Deus. Romanos 12, versículo 17, diz que não é para retribuir a ninguém mal por mal. Saiba identificar qual é o inimigo que você está lutando. Os traços de caráter do rei de Babilônia são tão similares aos de Satanás. Está lá no versículo 12 a 14, orgulho, egoísmo, que nós já mencionamos lá atrás. Romanos 12, versículo 19, também nos orienta, nunca procure vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Minha é a vingança. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1, 20. Não produz a justiça de Deus. Olha que interessante. Deus, ele, no decorrer da história, Isaías apresenta aqui o Senhor Deus soberano de toda a terra, ele mostra em todo momento que ele vai em socorro do seu povo, que foi feito propriedade exclusiva dele. O braço do Senhor sempre estará estendido para salvar o povo que ele escolheu. Então não se esqueça, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Sua luta não é contra seres humanos, mas contra as potestades dos príncipes das trevas deste século. Efésios 6:12. Se Israel soubesse os benefícios dessa união com o Senhor, e nós, do século 21, estamos desfrutando dos benefícios desta união com o Senhor?
O Salmo 125, versículo 3, diz: o cetro da impiedade não prevalecerá sobre a terra dos justos, para que estes não estendam as mãos para cometer injustiça. Pois esse é o propósito do Senhor dos Exércitos. Quem pode impedi-lo? Sua mão está estendida. Quem pode fazê-la recuar? Versículo 27 do capítulo 14. Conclusão: este é o dia que o Senhor fez, seja para nós dia de alegria, que o dia do Senhor seja para nós como profecias de compaixão e consolação, semelhante às que o próprio Deus entregara a seu povo pelo profeta Isaías, e que mesmo que não as experimentemos de forma plena por causa do ainda não, possamos vivê-la em alguma medida, sabendo que o já de Deus nos alcançou na pessoa de Cristo Jesus. O reinado universal de Deus. O reinado de Deus é marcado pela esperança de que Israel terá sua sorte restaurada, libertando-se da opressão das nações estrangeiras, que no texto de Isaías é representada pelos assírios e babilônicos. Esse será um grande dia. O nosso texto áureo: naquele dia os homens olharão para aquele que os fez e voltarão os olhos para o Santo de Israel. Os olhos de Israel não estavam concentrados em Deus. Então, eles não conseguiam ser iluminados pelas promessas de Deus. Salmo 34 diz: olharam para ele e foram iluminados. Quando olhamos para Deus, somos iluminados com suas promessas. Deus estava comprometido com seu povo e não abandonaria. Essas promessas estão no Salmo 94, 14, Hebreus 13, 5, na parte B. Jamais abandonará sua herança, nunca o deixarei, nunca desampararei. Não podemos duvidar dessas promessas. Buscai ao Senhor e vivei, Amós 5, 6. Buscai ao Senhor e tenha vida. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, volta ao primeiro amor. O Senhor está chamando novamente. Agora pense e reflita, para onde estás olhando? Saiba que por mais tempo que tenhas perdido olhando na direção errada, o Senhor lhe convida hoje a olhar na direção certa. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Não perca mais tempo, pois não temos mais tempo a perder. Que como Pedro, você tenha a oportunidade de cair em si e olhar para aquele que tem os olhos fixos em ti. Não caia, ou seja, não saia de si, caia em si e olhe para Deus. Ele tem um olhar de compaixão, de amor, de salvação. Deus quer recuperar a sua comunhão com Ele, para que você seja um vaso novo. Vamos fazer a síntese aqui do capítulo 17, advertência contra Damasco, desolação e dor. Grande motivo disso é que eles esqueceram de Deus. A expressão naquele dia, ainda no versículo do texto áureo, indica a punição sobre Israel por ter se unido aos assírios contra o reino de Judá. Um restante que daria as costas à idolatria e tornaria a volver os olhos ao Criador. Aquele que se quebrantou, aquele que deu ouvidos à voz da sabedoria, que clamou, ele deu as costas para a idolatria e não para Deus. O bramido das nações. Mas os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar. Isaías 57, versículo 20, lições práticas do capítulo 17. Deus permite tensões quando aqueles que creem nele relaxam no compromisso com ele, as quais são comparadas à forte sacudidura da oliveira em que sobram algumas azeitonas firmes nas pontas. Às vezes é preciso que Deus nos sacuda também, para refletirmos sobre nossa vida espiritual. Fica aqui uma alerta. Deus faz de tudo para desviar os olhos das pessoas das práticas materialistas, tradições religiosas que as impedem de reconhecê-lo como Criador. Ele quer que olhemos a Ele como Deus Santo, que exige santidade.
sem a paz, sem a qual ninguém verá o Senhor. Às vezes é preciso despertar-nos de nossa letargia espiritual. Efésios 5:4 nos orienta sobre isto. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Resultados de quem não atentar ao alerta divino. Idolatria, aqui eu já vou abrir um parênteses antes de continuar essa leitura. Esta idolatria pode ser também coisas boas que estejam acima de Deus, como viajar, trabalho, o seu salário, sua família. Se estiver acima de Deus, então são iscas que pode abalar a sua confiança. Materialismo, rituais religiosos, tradições, transações comerciais, tudo isso podem ser iscas de Satanás para nos desviar de Deus. Desvie-se destas iscas para ficar com teu Criador e Salvador. O coração do problema de Damasco, como apresentado neste capítulo 17, é: te esqueceste do Deus da tua salvação e não te lembraste da rocha da tua fortaleza. As pessoas de Damasco, focadas apenas em si mesmas, em seus negócios, se esqueceram de Deus e construíram para si altares pagãos. Os acontecimentos da segunda vinda serão rápidos, como um terror que chega à noite e antes do amanhecer já cumpriu com sua tarefa de eliminação. Desafio de hoje, porque amanhã pode ser tarde. Se você tem dificuldades para abandonar práticas nocivas à tua vida espiritual, hoje é o dia de você tomar uma firme decisão ao lado de Deus e fazer um propósito de oração para permanecer fiel. Grandes coisas Deus fará por você. Considerações finais. Nesse reino não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas. De toda a revelação de Deus será plena e infalível, onde todos nós teremos a vida eterna, que é prometida para aqueles que esperam por esse grande dia. O tema da próxima lição é desobediência humana e juízo divino. Não deixe de nos seguir no YouTube. Faça-lhe sua inscrição, inscreva-se no canal do YouTube da nossa Igreja Batista em Vila Augusta, para você continuar estudando conosco as palavras da escola bíblica. Vamos orar neste momento? Senhor Deus Todo-Poderoso, soberano em toda a terra, ó Pai, nos ajude, ó Deus, a sermos servos fiéis a Ti. Nos ensina a ter um coração quebrantado, um coração transformado, obediente à Tua voz, que possamos considerar esta palavra santa, porque ela vem santificar a nossa vida e restaurar os lugares quebrados, ó Deus, para que o Senhor seja exaltado, para que o Teu nome seja glorificado e as nossas escolhas sejam assertivas, para que outros também possam ler a nossa vida e ver o testemunho de Cristo em nós. Somente o Espírito do Senhor tem esta soberania sobre nós. Reine sobre as nossas vidas, ó Pai, para que a Tua obra seja completa nesta terra. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Deus abençoe a todos e até a próxima aula.